Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Atirador furtivo mata 2 bombeiros em Idaho. Suspeito encontrado morto. Governo dos Estados Unidos cria base de dados para verificar cidadania dos eleitores. Trump não prevê prolongar trégua tarifária depois de 9 de julho. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um às 7 em ponto. Hoje iremos analisar as últimas notícias dos Estados Unidos, de Portugal e do mundo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Já sabe, coloque um like e ajude-nos a crescer. A administração norte-americana criou a primeira base de dados nacional para verificar a cidadania dos eleitores, suscitando preocupações em relação à questão da privacidade, informou no domingo a Rádio Pública Nacional. Criada pelo Departamento de Segurança Interna e pelo Departamento de Eficiência Governamental DOGE, a ferramenta permitirá às autoridades eleitorais estaduais e municipais verificar a cidadania nas suas listas eleitorais através de bases de dados da Administração da Segurança Social e da Imigração. A administração do presidente Donald Trump não negou o desenvolvimento da base de dados que o porta-voz do Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, que gera este Registro Nacional de Eleitores, considerou revolucionária. O UX está a agir rapidamente para eliminar a fraude eleitoral e de benefícios entre a população estrangeira, disse Matthew Tragerser à NPR. Trump tem afirmado repetidamente que houve fraude eleitoral nas eleições presidenciais de 2020, que perdeu para Joe Biden, assim como, sem apresentar provas, que os imigrantes sem cidadania norte-americana estão a votar ilegalmente nos democratas. Em março, o presidente norte-americano assinou um decreto exigindo que os eleitores apresentem um passaporte ou documento semelhante que comprova a cidadania norte-americana quando se registram para votar, mas a medida foi bloqueada temporariamente por um juiz em abril. A NPR citou especialistas em privacidade que manifestaram preocupação com o facto de a nova base de dados ter sido criada à pressa, sem um processo público, o que levanta dúvidas sobre a utilização futura de dados sobre cidadãos imigrantes. As autoridades norte-americanas levantaram uma ordem de confinamento no final do domingo, no local de uma emboscada por um atirador furtivo que matou 2 bombeiros, depois de encontrarem o corpo de um homem com uma arma de fogo. O gabinete do xerife do condado de Kootenai, no estado norte-americano de Idaho, informou que uma equipa de resposta tática encontrou um homem morto, não divulgando o nome nem a causa de morte ou o tipo de arma de fogo encontrada. 2 bombeiros foram mortos e um terceiro foi ferido no domingo, quando foram emboscados durante horas por um franco-atirador, segundo as autoridades locais, enquanto respondiam a um incêndio numa comunidade montanhosa do norte do estado norte-americano de Idaho. O gabinete do xerife do condado de Kootenai informou que as equipas de bombeiros responderam a um incêndio na montanha Canfield por volta das 13h30 horas locais e foram registados tiros cerca de meia hora depois. 3 horas depois, o xerife do condado, Bob Norris, deu uma conferência de imprensa em que afirmou não saber quantos suspeitos se encontravam no local nem quantas vítimas havia na altura. Estamos a ser ativamente atacados por franco-atiradores neste momento, afirmou. 3 vítimas dos disparos chegaram ao hospital Kootenai Health, segundo a sua porta-voz, Kim Anderson. 2 morreram à chegada e a terceira estava a ser tratada devido a ferimentos, acrescentou a mesma fonte, de acordo com a agência Associated Press. O estado do bombeiro ferido ainda não é conhecido. Um alerta do Gabinete de Gestão de Emergências do Condado de Kootenai às pessoas que evitassem a área em redor de Canfield Mountain Trailhead e Nettleton Gulch Road, a cerca de 6,5 km a norte do centro de Coeur d'Alene, uma pequena cidade no noroeste do Idaho, conhecida pelos desportos aquáticos num lago com o mesmo nome. O Federal Bureau of Investigation FBI deslocou-se para o local com equipas técnicas e apoio tático, segundo o diretor adjunto da Agência Federal de Segurança Interna norte-americana, Dan Bongino, que terão neutralizado o atirador. Coeur d'Alene é uma cidade de 55 mil habitantes perto da fronteira com o estado do Washington.
A montanha Canfield, nos arredores, é uma área popular para caminhadas e ciclismo, coberta de árvores e arbustos e atravessada por vários trilhos. As autoridades confirmaram a identidade do suspeito na emboscada aos bombeiros como Wes Rowley, de 20 anos. Os investigadores acreditam que o suspeito intencionalmente iniciou um incêndio numa vegetação na montanha Canfield no domingo, antes de abrir fogo contra os bombeiros que responderam, matando 2 e ferindo um terceiro. O governador do Idaho, Brad Little, ordenou que as bandeiras no estado estejam a meia haste para homenagear os bombeiros mortos na emboscada de domingo. O presidente norte-americano Donald Trump disse que não vê necessidade de prolongar a trégua tarifária para além de 9 de julho, acrescentando que prefere enviar uma carta aos países a definir diretamente as tarifas que terão de pagar. Acho que não preciso de o fazer em prolongar a trégua. Poderia, mas o que quero fazer e o que vou fazer antes do dia 9 é enviar uma carta a todos estes países, disse em entrevista ao programa Sunday Morning Futures da Fox News. O líder republicano observou que não é viável falar com todos os países. São 200. Não se pode falar com toda a gente. Não importa quantas pessoas se tenha, não se pode. Enviaremos uma carta e diremos: é isto que terão de fazer para comprar nos Estados Unidos, como nós grandes armazéns, disse Trump, sublinhando que Washington determinará a tarifa e que, se não for aceite, deseja boa sorte, pois isso será o fim do acordo. Desde que regressou ao poder, em 20 de janeiro, o presidente norte-americano tem pressionado no sentido da implementação de tarifas globais, apenas para as suspender parcialmente, dando tempo aos outros países para negociarem novos pactos comerciais com os Estados Unidos. Durante esse período, já assinou acordos com a China e o Reino Unido e, esta semana, fechou as negociações com o Canadá, com efeitos imediatos, sobre as tarifas planeadas por aquele país sobre os serviços digitais das empresas tecnológicas norte-americanas. Após um fim de semana de contratempos, o Senado tenta avançar rapidamente com o projeto de cortes fiscais e reduções de despesas do presidente Donald Trump, apesar de uma série de desafios, incluindo o anúncio súbito de que o senador republicano Thom Tillis não se candidatará à reeleição após se opor ao pacote devido aos cortes no Medicaid. As horas que se seguem serão cruciais para os republicanos que controlam o Congresso e estão em corrida contra o prazo autoimposto de 4 de julho de Trump. O projeto de 940 páginas, One Big Beautiful Bill Act, como é formalmente intitulado agora, tem consumido o Congresso como uma prioridade compartilhada com o Presidente, sem espaço politicamente para falhar, mesmo que nem todos os republicanos estejam de acordo. Um fluxo interminável de emendas propostas ao pacote, que deveria ocorrer durante a noite, mas foi abruptamente cancelado, está programada para ser votado. A votação pode levar o dia todo. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, afirma que os democratas trarão emenda após emenda para a votação, para que os republicanos possam defender os seus cortes de impostos para os bilionários. A diretora de imprensa da Casa Branca foi questionada sobre a pressão de alguns republicanos para que o candidato socialista democrático a mayor de Nova Iorque fosse desnaturalizado, perdesse a sua cidadania americana e fosse deportado. Mas a porta-voz disse que não ouviu Trump pedir isso. Certamente ele não quer que este indivíduo seja eleito, disse Leavitt, referindo que Trump está sempre disposto a trabalhar com todos. Mas afirmou que acha que o presidente acharia difícil trabalhar com alguém assim se ele fosse eleito. Decorreu ontem em Newark o Taste of the City, que juntou centenas de pessoas na Ferry Street. Vários restaurantes participaram no evento, que contou também com a presença de diversos artistas que animaram a principal artéria do Ironbound. Os Bombos da Casa do Minho foram um dos grupos que animaram a festa, percorrendo a Avenida Portugal. O vereador Michael Silva falou sobre a iniciativa. Yeah, it's a beautiful day out. We're here at Solmar. You could see, have all the tables out. We have alcajadas, we have Portugalia. Down there we have Cerveja de Canela. All down Ferry Street. We have Adega, Vivo, Lua Lounge, Ferry Barbecue, Mapu.
we have to come out and support these businesses. It's a great day out. You see a lot of this happening in other towns and other cities. Why not here in the Ironbound? Why not here in the city of Newark? I want to thank the mayor, Raz Baraka, for allowing us to do this, our business administrator, Eric Pennington. I want to thank Newark Police for providing the security, doing a great job like they always do. But come out, enjoy the day with your family, enjoy the day with your friends. Come out and support the businesses here in the Ironbound, in the East Ward, in the city of Newark. Vamos agora para um breve espaço comercial. Voltaremos dentro de momentos. Continua connosco. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Boa noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. E estamos de volta. Desde já, muito obrigada por continuar connosco e gostaria-me de lançar o repto para que nos ajude a crescer apoiando-nos comercialmente. A nossa equipa de reportagem esteve em Ponta Delgada, onde participou na Cimeira das Cidades Irmãs. Falámos com o secretário regional das Comunidades Açorianas, José Andrade, sobre esta iniciativa que aproxima cidades dos Estados Unidos e de Portugal num objetivo comum. Em traços gerais, como é que classifica este encontro que juntou duas partes numa ponta tão importante que são os Açores? Missão cumprida e a sensação gratificante de que valeu a pena o esforço conjunto. Foi um gosto o Governo dos Açores associar-se à FLAD,
a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, no âmbito das comemorações dos seus 40 anos e particularmente através da Direção Regional das Comunidades, para podermos, numa iniciativa conjunta de uma organização partilhada, realizar um sonho antigo de parte a parte, que era juntarmos a meio do Atlântico, e tinha que ser, por isso mesmo, nos Açores, cidades de Portugal e dos Estados Unidos que se encontram geminadas entre si. Há cerca de 60 geminações luso-americanas, das quais praticamente 40 acontecem graças à iniciativa dos municípios da região autónoma dos Açores e, portanto, nós conseguimos trazer aqui cerca de 20 cidades de parte a parte para quase meia centena de participações conjugadas em torno da ideia de que nós temos que utilizar o Atlântico para construir uma ponte permanente e uma ponte de dois sentidos. A cooperação foi a palavra que mais se ouviu em cada momento destes 3 intensos dias de trabalho. E há de parte a parte a consciência de que é por aí, pela cooperação, pelo intercâmbio, pela interajuda, pelo trabalho em rede, que nós conseguiremos melhor desenvolver as nossas comunidades de cá e de lá, com mútua vantagem para ambas as partes. Esta foi uma primeira experiência, foi uma edição experimental e se há alguma conclusão que podemos retirar quando agora tudo termina, é de que não só valeu a pena ter feito, como também vale a pena continuar. E ficou dito, quer por parte do Presidente José Manuel Bolieiro, do Governo dos Açores, quer por parte do Presidente Nuno Moraes Sarmento, da FLAD, ficou dito que vale a pena continuarmos esse trabalho conjunto e que certamente haverá novas edições, seja em Portugal ou nos Estados Unidos, porque vale a pena continuarmos a trabalhar em conjunto no sentido de concretizarmos essa missão estratégica que nos cabe, que é de, seja no plano nacional, seja no plano regional, seja também, como aqui acontece, no plano local, possamos todos trabalhar para aproximar cada vez mais as duas margens do Rio Atlântico, Portugal e os Estados Unidos. E para terminarmos, passando portanto, de um nível local para um nível, digamos, mais nacional, essa cooperação de que falou será determinante também para o desenvolvimento da região autónoma no seu todo, não só no turismo, mas esse aproximar de realidades, será determinante esta cooperação entre os de lá e os de cá, Sim. Uma troca de ideias? É absolutamente determinante. Os Estados Unidos são muito importantes para os Açores e são especialmente importantes para Portugal. Desde logo por causa da nossa imensa, importante, dispersa e dinâmica comunidade portuguesa e luso-descendente, que é, como se sabe, maioritariamente constituída por açorianos e açores-descendentes. Eu costumo dizer que Portugal escreve-se com a palavra Açores, na América do Norte em geral, nos Estados Unidos em particular, seja em realidades como a Nova Inglaterra e a costa leste em geral, em estados como Massachusetts e Rhode Island, seja na costa oeste, no imenso estado da Califórnia ou até no Havaí. E, portanto, nós de costa a costa e para além da América, temos a responsabilidade de fazer um esforço conjunto para aproximar essas nossas duas realidades em torno de objetivos comuns. E, de facto, quanto mais os Açores se afirmarem nos Estados Unidos, mais Portugal ganha com isso também. As nossas comunidades açorianas já deram provas há mais de 2 séculos de serem uma presença portuguesa muito importante para o conjunto nacional do nosso país e tem que haver aqui, como tem havido e certamente continuará a haver, um trabalho conjunto das autoridades nacionais portuguesas com as autoridades regionais açorianas para que, em conjunto ou separadamente com objetivos comuns, possamos cada vez mais atravessar o Atlântico e afirmar os nossos objetivos nos Estados Unidos, ajudando com isso as nossas comunidades. Sobretudo em nome do grande desafio que é conseguir chegar mais longe para ficar mais perto das novas gerações. Os filhos e os netos dos nossos imigrantes, a juventude luso-descendente, em alguns casos até já nem fala ou compreende o português, mas nós temos que chegar até eles com a sua língua, com a sua linguagem, para que eles se sintam atraídos e cativados a preservar e a desenvolver a identidade cultural dos seus pais e avós. Sentirem
que têm sangue português correndo nas veias e que têm, portanto, a responsabilidade hereditária de legar também aos seus filhos e aos seus netos essa nossa força identitária, que é sermos parte da açorianidade, da Portugalidade, onde quer que estejamos. Os açorianos, em particular, os portugueses em geral, em qualquer parte do mundo, e neste caso nos Estados Unidos, são cidadãos de pleno direito, norte-americanos, mas não deixam de ser, não devem nunca deixar de ser, também cidadãos portugueses e açorianos. Açorianos de alma e coração, sem que isso prejudique de forma alguma uma plena e desejável integração na sociedade norte-americana. É possível ser, ao mesmo tempo, um bom americano e um excelente português. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas temporariamente na Turquia devido a incêndios florestais que têm afetado as províncias de Esmirna, Manisa a oeste e Hatay a sudoeste, anunciou hoje a Agência Turca de Gestão de Catástrofes. Mais de 50 mil cidadãos de 41 localidades foram temporariamente deslocados para zonas seguras, declarou a AFAD nas redes sociais. O distrito de Sefrizar, na província ocidental de Esmirna, foi o mais afetado pelos incêndios que assolam a região desde domingo. A AFAD disse que 42.300 pessoas foram retiradas de 6 localidades de Sefrizar, enquanto 2.936 e 1.500 pessoas, respectivamente, tiveram de ser deslocadas das províncias de Manisa e Hatay, informou a agência. Nas operações, 79 pessoas tiveram de receber assistência médica em hospitais locais. Na província de Esmirna, 132 casas e um estabelecimento comercial foram danificados pelo fogo, enquanto em Bilécic 64 casas, 3 estabelecimentos comerciais e 20 estábulos foram afetados, informou a agência. A luta contra as chamas prosseguia hoje nas províncias de Esmirna e Manisa, onde casas e zonas industriais estavam a ser afetadas por um incêndio florestal desde domingo. Pelo menos 33 civis morreram desde a noite passada no norte e no centro da faixa de Gaza, devido a bombardeamentos israelitas, isto de acordo com as autoridades responsáveis pelo sector da saúde no enclave. As fontes da agência EF disseram que os ataques de Israel atingiram a escola Al-Luria, localizada no bairro de Zaytun, sudeste da cidade de Gaza, que abrigava deslocados. Na mesma cidade, as forças israelitas bombardearam também a escola de Zainba. No total, de acordo com as fontes da EF, morreram 33 civis. Os ataques das forças israelitas no norte da faixa de Gaza intensificaram-se nas últimas horas. Os ataques foram antecedidos de ordens de evacuação das zonas onde se encontravam residentes e deslocados, nas cidades de Gaza e de Jabalia, no norte do enclave palestiniano. Dezenas de colonos israelitas realizaram distúrbios na noite passada numa base militar no centro da Cisjordânia ocupada após um adolescente de 14 anos ter sido baleado na sexta-feira, afirmou hoje o exército israelita. A concentração tornou-se violenta e alguns civis atacaram as forças de segurança, lançaram gás-pimenta e destruíram veículos militares, declarou o exército israelita num comunicado. Foi incendiado um centro de segurança que, segundo o exército, contém sistemas que ajudam a impedir ataques terroristas e a manter a segurança na zona. Segundo os militares, está a decorrer uma investigação para determinar se o disparo sobre o rapaz foi realizado por um soldado israelita. Ángel Di Maria recorreu esta segunda-feira às redes sociais para se despedir dos adeptos do Benfica antes do regresso ao Rosário Central da Argentina. O extremo argentino terminou o contrato com o Clube da Luz e vai agora regressar ao Rosário Central aos 37 anos. Promete que irá continuar a acompanhar os jogos das Águias e diz-se sentir um benfiquista para o resto da vida. Di Maria abandona o Benfica após rubricar 51 golos e 47 assistências em 217 jogos. Obrigada mais uma vez por ter estado na nossa companhia. Já sabe, não se esqueça, acompanhe-nos, faça like, partilhe, continue connosco. Boa noite.